E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Thiago Renó, descansado depois de uma maratona bem grande por conta do Enem, mas agora é hora de focar pelo que vem pela frente. Nós temos aí uma grande quantidade de vestibulares que está se aproximando e depois a gente começa a preparar também para o Enem 2023. E o primeiro vestibular que a gente vai encarar é justamente a FUVEST, um dos vestibulares mais importantes do país e que dá acesso às vagas da Universidade de São Paulo. A FUVEST acontece esse fim de semana e hoje então vamos resolver as últimas questões de biologia da edição de 2021-2022 deste vestibular. Muita atenção, o PDF está aqui na descrição para que vocês possam baixar. A minutagem das questões também está na descrição, bastante importante. E eu estou deixando também na descrição um vídeo que nós temos de questões da FUVEST de outras edições, questões que foram aí selecionadas, pode ser bastante importante para você também, beleza? Bem, sem mais demora, se você é novo ou é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda muito o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Então tá aí, pessoal, prova aberta, primeira fase da FUVEST de 2022, que dá acesso às vagas de 2022, então vestibular do ano passado. O modelo da prova que a gente está utilizando é o modelo de prova V. Vamos dar uma olhadinha, porque já a primeira questão é uma questão de biologia, então na primeira questão a gente já vai fazer a nossa resolução, beleza? Então vamos lá. Questão 1 da prova de 2022 da FUVEST. A deficiência na enzima G6PD, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase, é uma condição recessiva ligada ao cromossomo X que pode ser diagnosticada no teste do pezinho expandido. Pessoas com deficiência nessa enzima são suscetíveis à anemia hemolítica ao serem expostas à cloroquina ou à primaquina, drogas amplamente prescritas pelos médicos no tratamento da malária. No Brasil, a prevalência de deficiência de G6PD na população geral varia de acordo com as áreas mostradas no mapa. Então a gente tem aqui um mapa do Brasil que mostra aí pra gente uma prevalência alta de 5% na área pintada de verde, que se localiza basicamente na região norte do país, uma prevalência de 3% na área listrada, que pega aí parte da região centro-oeste, pega boa parte do nordeste, pega parte do sul e do sudeste também, e nós temos uma prevalência de 1% na área azul, que pega um pedacinho pequeno do nordeste, um pedacinho pequeno do sul e uma boa porção do centro-oeste e do sudeste brasileiro. Certo? Dados todas essas informações, vamos à pergunta e às alternativas. Vamos lá. Indique a afirmação correta sobre a segurança na prescrição de cloroquina nesse contexto. A. Não é necessário fazer o teste do pezinho expandido em filhos de casais da região nordeste do Brasil que apresentam deficiência de G6PD, já que menos de 3% dos testes serão positivos. B. Aproximadamente 8,5 milhões de pessoas da região centro-oeste do Brasil têm somente um alelo recessivo para deficiência de G6PD, sendo assintomáticas. C. Cerca de 900 mil pessoas da região norte do Brasil podem desenvolver anemia hemolítica devido ao tratamento com cloroquina, sendo a maioria do sexo masculino. D. Descendentes de casais que não apresentam deficiência em G6PD têm mais de 25% de chance de possuírem um alelo recessivo e podem ser tratados com cloroquina em áreas onde a malária não seja endêmica. E a E. Os pacientes do sexo masculino devem ser investigados quanto à presença da anemia hemolítica na família paterna, caso vivam em regiões onde a malária é endêmica. Então, para facilitar um pouquinho, para nos dar uma ajuda, já que a gente trabalha aí com números dentro das alternativas, a questão também nos traz os números das populações nas regiões questionadas. Então, Norte tem 18 milhões, Nordeste 58 milhões e Centro-Oeste 17 milhões de pessoas. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos voltar lá para o enunciado da questão, porque esse enunciado traz aí algumas informações muito importantes para a gente. Primeira informação, nós estamos falando de uma condição que é recessiva ligada ao cromossomo X.
O que significa isso? Que nós temos uma hereditariedade que funciona igualzinha a da hemofilia e a do daltonismo. O homem tem apenas um cromossomo X, então o alelo que lá estiver é o alelo que vai se manifestar. Se ele tiver um alelo dominante, ele não tem a doença. Se ele tiver um alelo recessivo, ele vai ter a doença, vai desenvolver a deficiência. Importante dizer que o alelo que vem no cromossomo X, ele vem da mãe, porque quem vai ceder o cromossomo X para o homem é a mãe, já que o pai vai ceder o cromossomo Y para determinar o sexo do bebê. Beleza? Segundo ponto importante em relação a isso, as mulheres só vão ter esse processo, só vão ter essa doença quando elas forem homozigotas recessivas. Então, o cromossomo X que vem do pai precisa ter o alelo, ou seja, o pai precisa ter a deficiência, e a mãe pode ser, então, heterozigota, mas ela precisa ter pelo menos um cromossomo X com um alelo recessivo, certo? Então, falamos aí da hereditariedade da doença. Outra coisa importante que precisamos falar, o que é o teste do pezinho. O teste do pezinho, o expandido, ele acaba averiguando mais doenças, como é o caso aqui da deficiência de G6PD. Ele é um teste feito logo após o nascimento para diagnóstico de doenças que nós conhecemos como erros inatos do metabolismo. Esses erros inatos do metabolismo são problemas metabólicos que podem gerar algum prejuízo para a vida do indivíduo e, obviamente, precisam ser averiguados e tratados desde o início da vida, com dieta, com algumas questões, pode haver medicamento e por aí vai depender do erro que for, do erro inato do metabolismo que for diagnosticado. Um dos exemplos que nós temos é a fenilcetonúria, que a gente sempre conversa quando a gente dá as aulas de genética. Bem, o que nós temos nesse caso aqui? A prevalência dos erros inatos de metabolismo é pequena, ela não é uma prevalência muito grande na sociedade, mas como exige restrições alimentares, como exige aí alguns hábitos de vida que precisam ser implementados desde o começo da vida, não existe a opção de não se fazer, porque a gente está falando de salvar pelo menos uma vida que seja diagnosticada. Então não existe a possibilidade de não se fazer isso e ter aí riscos à vida do bebê, ter aí riscos de sequelas grandes para o bebê. Por esse motivo, a gente sempre vai fazer. Qualquer situação que fala não precisa fazer porque a prevalência é baixa, está errada. Dadas tais informações, vamos então às alternativas que nos ofertaram aqui. Vamos dar uma chegadinha lá e ver essas alternativas novamente. Vamos rever aquilo que é falado. A. Não é necessário fazer o teste do pezinho expandido em filhos de casais da região nordeste do Brasil que apresentam deficiência de G6PD, já que menos de 3% dos testes serão positivos. Acabei de dizer para vocês que não interessa a prevalência, não se discute a possibilidade de fazer, a necessidade de fazer, porque tem que se fazer sim. Não existe a possibilidade de não se fazer, tá? Ok? Já eliminamos a A. Para quem conhece o teste de pezinho, fica fácil de pensar. B. Aproximadamente 8,5 milhões de pessoas da região centro-oeste do Brasil têm somente um alelo recessivo para deficiência de G6PD, sendo assintomáticas. Aí a gente vai recorrer aqui aos dados e a gente vai ver que na região centro-oeste, que é a região que ele questiona, nós temos 17 milhões de pessoas. Para ter 17 milhões de pessoas, esses 8,5 milhões representam 50% dessa população. E aí a gente está falando de alelo recessivo sendo assintomáticas, que significa que são pessoas que têm aí o alelo dominante. A gente está falando de heterozigose. E a heterozigose para uma herança ligada ao cromossomo X só é possível em mulheres. Basicamente, o que ele está dizendo nessa alternativa é que todas as mulheres da região centro-oeste possuem um alelo recessivo. Todas. Porque é metade da população. Se a gente tivesse essa condição, a gente teria automaticamente 50% dos homens com a doença. Afinal de contas, nós temos 50% de chances dos homens, né, de um homem filho de uma mulher que é portadora do gene, pegar essa doença, né, ter essa transmissão da deficiência de G6PD.
Então eu teria nessa brincadeira, chutando baixo, uma prevalência de 25%, pensando só nos casos dos homens. E é claro que isso também afetaria a prevalência nas mulheres, porque se as mulheres são heterozigotas e todos os homens, e 25% e 50% dos homens têm a doença, a prevalência nas mulheres também aumentaria e nunca ficaria numa prevalência baixa como a gente tem descrita no mapa. Então está completamente errada essa questão por dados matemáticos, tá? Muito simples isso, tá? Então não é a B também. Vamos para C. Cerca de 900 mil pessoas da região norte do Brasil podem desenvolver anemia hemolítica devido ao tratamento com cloroquina, sendo a maioria do sexo masculino. Aqui a gente tem duas informações que a gente precisa checar. Uma informação numérica, matemática, e uma informação em relação à transmissão, à hereditariedade desta doença. O que nós temos? Uma prevalência maior em homens, porque homens têm apenas um cromossomo X. Então, nesse caso, o final da informação para a gente é um final coerente, ele representa a verdade. A maioria dos portadores da deficiência são do sexo masculino. O que a gente precisa fazer agora é averiguar essa numeração. O que a gente tem? Na região norte, como o mapa mostra para a gente lá em cima, nós temos uma prevalência de 5%, certo? A gente precisa ver se para uma população como apresentada na região norte, que é de 18 milhões de pessoas, esses 900 mil casos são equivalentes a 5%. O que a gente vai fazer então? Vamos fazer a matemática, né? Não tem jeito. Então a gente tem aqui, olhando para esse cenário, a seguinte situação. 18 milhões é igual a 100% da população. Regrinha de 3 básica, tá? 0,9 milhões, que é o que representa os 900 mil, é igual a X. Então X vai ser, o que a gente vai ter aqui? 18x é igual a isso aqui dá 90, certo? Então, x vai ser igual a 90 por 18, e 90 por 18 é igual a 5. No caso aqui é porcentagem, certo? Então, olhem só, 900 mil pessoas na região norte representa 5% da população. 5% é justamente a prevalência da doença na região norte. Então, a primeira informação, a segunda a gente já tinha validado, a primeira informação também é correta, já temos aqui a alternativa C como alternativa correta, tá? Mas vamos ver as outras duas só para a gente poder ter o desencargo de consciência. Descendentes de casais que não apresentam deficiência em G6PD têm mais 25% de chances de possuírem o alelo recessivo e podem ser tratados com cloroquina em áreas onde a malária não seja endêmica. A questão do tratamento de cloroquina já começa pelo seguinte, não é onde a malária é ou não endêmica, ela é um tratamento para malária, endêmica ou não. Já é o primeiro ponto que a gente vai discutir em relação a essa alternativa D. Agora vamos pegar a parte genética dela. Descendentes de casais que não apresentam deficiência, ou seja, pode ser que a mulher tenha o alelo, mas o homem com certeza não tem, certo? Tem mais de 25% de chance de possuírem um alelo recessivo. No caso de um homem saudável com uma mulher saudável, sendo a mulher portadora do alelo, a gente tem exatamente 25% de ter um filho, ter um descendente de sexo obrigatoriamente sexo masculino para poder nesse cruzamento. Então, as chances que nós temos aqui para ter essa doença, no caso de uma heterozigose para mulher e o homem não sendo portador, é de 25%, sendo obrigatoriamente este bebê com sexo masculino. Então não pode passar de 25%, e a alternativa já diz para nós mais de 25%. Não, 25% é o teto, tá? Não tem como ser mais que 25%. E aí, os pacientes de sexo masculino devem ser investigados quanto à presença da anemia hemolítica na família paterna, caso vivam em regiões onde a malária é endêmica.
Quem vai passar para o paciente de sexo masculino é a mãe, não é o pai. Automaticamente isso está errado, porque a gente tem que investigar a família materna, não a família paterna. Então, comprovamos a alternativa C como alternativa correta dessa primeira questão do vestibular da FUVEST de 2022, do vestibular da edição 21-22 da FUVEST, beleza? Então vamos para a próxima questão. A nossa próxima questão é a questão 3. Já está aqui para a gente na tela, bonitinha, prontinha para ser respondida. Nas histórias em quadrinhos, o Pantera Negra ganha habilidades físicas e mentais sobre-humanas ao ingerir ou aplicar sobre seu corpo uma solução da erva em formato de coração, cujos efeitos perduram durante a vida do herói, mas não são transmitidos aos descendentes. Essa planta cresce em Wakanda, região da África Equatorial Oriental, onde um meteorito contendo um metal chamado Vibranium caiu há 10 mil anos e provocou mutações na planta. Uma explicação coerente com o conhecimento científico para o que ocorreu nessa situação ficcional é que a erva, então a gente está falando da erva, vamos lá. O que a gente tem aqui para poder responder? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A. Sofreu mutações em células somáticas pela ação do Vibranium na época em que o meteorito atingiu Wakanda. B. Promoveu mutações no RNA das células do Pantera Negra. C. Provocou mutações dominantes relacionadas aos superpoderes nas células germinativas do Pantera Negra. D. É uma planta característica do ambiente de tundra. E. Estava em estação de floração quando o meteorito caiu, causando mutações em suas células germinativas. O que a gente vai perceber aqui, que é importante dizer. Dados importantes da questão. Há 10 mil anos atrás, essa planta foi modificada geneticamente pela presença do Vibranium que estava no meteorito. Ok, ela foi modificada geneticamente. E essa modificação, essa mutação da planta, perdura até os dias atuais. Então ela foi transmitida de geração para geração. Quando se utiliza essa planta para promover os poderes do Pantera Negra, esses poderes não passam para a próxima geração. Então, nós temos a seguinte situação. As células do Pantera Negra que são alteradas pela mutação promovida pela planta, elas são células somáticas, são células dos tecidos já formados, não são células que dão origem a células reprodutoras, porque se fossem, a próxima geração também passaria por esses poderes, também teria esses poderes. Já no caso das plantas, as células que foram modificadas são as células germinativas, que vão gerar os gametas. Por quê? Porque automaticamente elas são passadas de geração após geração. Então elas precisam estar em células reprodutivas. Isso é o principal para nós, porque a gente está falando de transmissão de características na planta e estamos falando de modificações no homem, no ser humano, no caso no Pantera Negra, que não são passadas para a próxima geração. Isso para nós já deixa muito claro que nós estamos falando então de plantas que estavam numa época de floração, porque a floração, pensando nas angiospermas, é justamente quem vai promover a reprodução das plantas, gerando os gametas masculino e feminino. Automaticamente, dada toda essa explicação, a gente não pode ter outra alternativa que não seja correta, né? A não ser a alternativa E, que a planta estava na estação de floração quando o meteoro caiu, causando mutações nas suas células germinativas. Tá? Se a gente pensar aqui, ó, A, sofreu mutações em células somáticas pela ação do Vibranium e na época em que o meteorito atingiu Wakanda. Não. Tá errado, porque não é na célula somática. B,
promoveu mutações no RNA das células do Pantera Negra. Se fosse no RNA, gente, ele teria os poderes só enquanto aquele RNA estivesse ativo produzindo proteínas. Depois sumiria. E ele vai até o final da vida do Pantera Negra. Então também está errada. C. Provocou mutações dominantes relacionadas aos superpoderes nas células germinativas do Pantera Negra. Não, foi nas células somáticas. A A está errada porque fala de células somáticas, a C está errada porque fala de células germinativas. Porque célula somática é no homem, no Pantera Negra, e germinativa é na planta. Então já conseguimos matar isso aqui. D. Uma planta característica de ambiente de tundra. Aquela região equatorial não é uma região de tundra, não é uma região de tundra na África, então o bioma está errado. Automaticamente não tem outra escolha que não seja a alternativa E para essa questão, a questão número 3 da primeira fase da FUVEST do vestibular 21-22. Então agora vamos para a terceira questão desta prova, que é a questão número 6. Aqui a questão número 6. Vamos lá. Os mapas mostram uma parte do município de São Paulo. O mapa 1 refere-se à população vacinada contra SARS-CoV-2. O mapa 2 refere-se à taxa de mortalidade por Covid-19 e o mapa 3 refere-se ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. Tons mais claros indicam valores menores e tons mais escuros, valores maiores. Então a gente tem aqui, para a gente ver. Imunização com 2 doses, a gente tem a região central, essa região aqui central, fazendo vermelho em cima de... mas tá tudo bem, né? A gente tem a região central mais imunizada. Mortalidade por Covid-19, a gente tem a região central com menor mortalidade. E aqui a gente tem o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que a gente tem a região central com maior IDH. Tá? É isso que a gente tem mostrado aqui. Então vamos lá. A partir desses dados, é correto afirmar que a efetividade da campanha de vacinação coincide com as áreas de maior IDH. B. A virulência das variantes de SARS-CoV-2 é menor em áreas de menor IDH. C. As vacinas em áreas de menor IDH demandam maior tempo para a resposta imunológica do indivíduo. D. A taxa de mortalidade varia porque a população no centro do município é maior e mais agregada. E. A prevalência das variantes de SARS-CoV-2 é maior em áreas de maior IDH. O que a gente vai observar aqui? Vamos avaliar uma por uma. A efetividade da campanha de vacinação coincide com as áreas de maior IDH. Olha só, maior IDH, maior vacinação. Já matamos aqui, gente. Não tem jeito. Enquanto maior o IDH, maior a cobertura vacinal. É o que o mapa mostra pra gente. Já podemos fechar na A, mas, como de costume, vamos ver o resto. B. A virulência das variantes de SARS-CoV-2 é menor em áreas de menor IDH. Não é menor, é maior. Basta ver que a mortalidade é maior nas áreas de menor IDH, tá? Só comparar os dois mapas aqui. Então tá errada. C. As vacinas em área de menor IDH demandam maior tempo para a resposta imunológica do indivíduo. Gente, a gente não está falando de espécies diferentes, a gente está falando de seres humanos. A vacina demanda o mesmo tempo. O que a gente tem menor é a cobertura vacinal, não o tempo de reação da vacina, tá? D. A taxa de mortalidade varia porque a população no centro do município é maior e mais agregada. Não, a taxa de mortalidade varia porque a população do centro é mais vacinada, tem uma cobertura vacinal maior que a população das áreas periféricas. Está errada. A prevalência das variantes de SARS-CoV-2 é maior em áreas de maior IDH. Não, olha só, a prevalência é exatamente a questão da mortalidade. A prevalência, mais escura, por conta da mortalidade inclusive, é maior em áreas com menos vacinação e, obviamente, com menor IDH. Sendo assim, a gente confirma que a nossa alternativa correta
para essa questão, que é a questão número 6 da edição 2021-2022 da FUVEST, é a alternativa A, sem sombra de dúvidas. Próxima questão é a questão 7 da prova, já está aqui prontinha para nós. Um aumento no consumo de água e produtos agrícolas por parte da população brasileira geralmente vem atrelado a um aumento na pressão exercida sobre o meio ambiente. Selecione a alternativa que apresenta duas soluções sustentáveis, de amplo alcance nacional e economicamente viáveis, para diminuir a expansão dos cultivos sobre a vegetação nativa e para garantir recursos hídricos de qualidade para a geração futura. Então a gente tem uma alternativa e uma possibilidade para a gente poder falar de cultivo e outra para a gente poder falar de água, certo? Então o que a gente tem aqui? Vamos olhar para as nossas alternativas e avaliar uma por uma. Deixa eu ver se eu consigo deixar todas aqui. Consigo. A. Aumento da exportação de produtos agropecuários. 2. Criação em larga escala de represas de pequeno porte. Vamos lá. O aumento da exportação de produtos agropecuários diz que a gente precisa de uma produção maior. Mas em nenhum momento a gente está falando que essa produção é sustentável. Então a gente não pode escolher a A como correta. A criação em larga escala de pequenas represas, né, de represas de pequeno porte, isso vai causar também danos ambientais e aí a gente também precisa relevar esse processo. A gente precisa preservar as nossas fontes d'água, não represá-las para poder fazer abastecimento. Não é assim que as coisas funcionam. Então a A está errada. B. 1. Aumento progressivo da produtividade dos cultivos já existentes. O que significa isso? Na mesma área, aumentar a produtividade. Isso vem de investimento tecnológico, vem aí de uma série de coisas. Eu até já comentei aqui que, por exemplo, a gente cria mais ou menos um boi por hectare aqui, enquanto na Europa existem uma criação de 10 bois por hectare. Então a gente pode, em 1 hectare, usando tecnologias semelhantes, adaptadas ao Brasil, aumentar a produtividade daquele hectare sem precisar desmatar. Então isso é sustentável, tá? A 1 é sustentável sim. 2. Programa amplo de preservação de matas ciliares. As matas ciliares ajudam o rio. Como? Elas podem tanto limpar impurezas, matéria orgânica, que estejam presentes na água, como também elas ajudam a preservar aquele ambiente de erosão, de assoreamento, preservando os cursos d'água. Isso garante então que os cursos continuem com uma água minimamente de qualidade para poder fazer o abastecimento. As duas estão corretas, já encontramos a nossa alternativa, mas vamos ver as demais. C. Diminuição do comércio interno de produtos agrícolas. Bem, eu estou diminuindo o comércio interno de produtos agrícolas, eu estou tirando abastecimento. Isso não é sustentável porque eu posso gerar problemas sociais. Vai faltar produto. Vai faltar produto. Isso não pode ser sustentável. A sustentabilidade ela tem que trabalhar tanto o econômico quanto o meio ambiente juntos, tá? Já não pode ser. Mas vamos ver o resto. 2. Aumento da utilização de aquíferos para abastecimento dos cultivos. Ok, pode acontecer, mas você está fazendo alguma ação para repor a água desses aquíferos? Como que está a infiltração do solo? Então a gente não pode simplesmente jogar essa informação vazia no meio e falar isso está certo, tá? Então também não podemos considerar a C como correta. D. Aumento da exportação de produtos agropecuários, mesma coisa da A, já falamos, né? A gente está aumentando aí a demanda e não estamos falando aqui que estamos trabalhando um melhor aproveitamento das áreas já utilizadas para dar conta dessa demanda aumentada, tá? Programa amplo de preservação de matas ciliares, esse estaria correto, mas um está errado, então a gente invalida a alternativa D. E a E, diminuição do comércio interno de produtos agrícolas, já falamos mais uma vez, vai faltar para o abastecimento. 2, criação em larga escala de represas de pequeno porte, já falamos também, quando falamos lá da A, que isso não é uma solução tão viável assim. E aí, então, confirmamos que a nossa alternativa correta para essa questão, a questão número 7 da prova 21-22 da FUVEST, é a alternativa B. A nossa próxima questão é a questão número 8, já está aqui para nós, uma questão de interpretação de gráficos. Então vamos lá. Os gráficos mostram 3 trajetórias distintas com relação ao número de espécies animais e vegetais após desmatamento de áreas da floresta amazônica.
Então, o desmatamento ele já mostra aqui para nós nos 3 gráficos, deixa eu colocar aqui os 3 juntinhos para vocês, ele já mostra aqui para nós uma queda brusca na biodiversidade, tanto vegetal quanto animal, e aí tem o processo pós-desmatamento para a gente poder avaliar aqui, tá? Então vamos lá, vamos para as alternativas aqui, que estão aqui em cima. Após os desmatamentos, os gráficos 1, 2 e 3 correspondem respectivamente a uma área que foi A. Usada para pastagem e depois para cultivo de soja, usada para cultivo de soja nos primeiros 20 anos e depois abandonada logo após o desmatamento. B. Abandonada logo após o desmatamento, usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada, usada para pastagem e depois para cultivo de soja. C. Usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada, abandonada logo após o desmatamento, usada para pastagem e depois para cultivo de soja. D. Usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada, usada para pastagem e depois para cultivo de soja, abandonada logo depois do desmatamento. E E. Usada para pastagem e depois para cultivo de soja, abandonada logo após o desmatamento e usada para cultivo de soja nos primeiros 20 anos e depois abandonada. O que a gente vai ter? Vamos voltar aqui então para os gráficos, tá? Meus 3 gráficos diferentes. O que eu vou observar? Quando eu tenho a área usada, eu não tenho biodiversidade. Por quê? Se eu estou trazendo agropecuária, o que eu tenho lá é capim e boi. 2 espécies, uma vegetal e uma animal. Se eu tiver, por exemplo, plantação, eu vou plantar soja, eu tenho uma espécie só, que é soja. Então a biodiversidade dessa área é praticamente nula, tá? Então, o que eu vou pensando nisso? Esse gráfico aqui, o C, isso aqui é o que está sendo usado ainda. Não interessa para que eu usei. Eu posso ter usado primeiro para gado, posso ter usado depois para soja. O que me interessa é que esta área está sendo usada desde o momento em que ela foi desmatada. Ponto. Aí eu tenho esses 2 gráficos aqui. Percebam que no gráfico B, a curva ascendente ela inicia bem depois do desmatamento, o que significa que essa área foi deixada. Desmatou, mas não se usou. Automaticamente a biodiversidade começou imediatamente seu processo de recuperação. Nesse caso aqui, no primeiro gráfico, a área, a curva ascendente, ela inicia após 20 anos. Significa que aqui ela foi usada e depois de 20 anos ela foi deixada. Certo? Então eu preciso, dentro da minha alternativa, encontrar o primeiro gráfico que foi usado e deixado, o segundo gráfico que foi deixado e o terceiro gráfico que está sendo usado. Vamos para as alternativas. Aqui. Então, primeiro, usada para pastagem e depois para cultivo de soja, significa que ela está sendo usada até agora. Isso não é o primeiro gráfico, isso é o terceiro, não é a alternativa A. B. Abandonada logo após o desmatamento? Não, o primeiro gráfico ele foi usado, depois de 20 anos foi deixado, então está errado. C. Usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada? Primeiro gráfico bateu. Abandonada logo após o desmatamento? Segundo gráfico bateu. Usada para pastagem e depois para cultivo de soja, está sendo usada até agora. Terceiro gráfico bateu, então alternativa C. Só para confirmar, vamos ver a D e a E. D. Usada como pastagem nos primeiros 20 anos e depois abandonada, bateu. Usada para pastagem e depois para cultivo de soja, não bateu, porque o segundo gráfico não está sendo usado até agora. Então já não é a D. E a E, usada para pastagem e depois para cultivo de soja, esse é o terceiro gráfico, não o primeiro. Confirmamos então a alternativa C como a nossa resposta correta para a questão número 8 da edição 21-22 da FUVEST. Nossa próxima questão é a questão 9, que também traz um gráfico para a gente. Então vamos dar uma olhadinha nela aqui. Opa, tá aqui. Questão 9. O gráfico representa o volume celular de um protozoário ciliado em um gradiente de salinidade. Então vejam bem, aqui eu tenho
a concentração da água do mar no meio, aqui embaixo. E aqui o volume relativo da célula. Muito importante a gente observar que esse gráfico está em ordem decrescente. O que significa isso? Que a minha concentração ela segue essa direção. Tá? Quanto mais para a esquerda eu estou, maior a minha concentração de água do mar, maior a minha concentração de salinidade. Beleza? Dito isso, vamos às alternativas. A partir desses dados, é correto afirmar que o protozoário ciliado é A. De água salobra e seu equilíbrio osmótico ocorre por difusão passiva em ambientes hiposmóticos. B. De água doce possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos. C. Marinho e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos. D. De água doce não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos. E. Marinho e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiposmóticos. Note a DOT, ele ainda dá mais uma informaçãozinha aqui pra gente. O volume celular do ciliado em seu habitat natural é o referencial 1. 0% corresponde à água doce pura. Tá? Que é basicamente o que a gente falou do meio aqui. O que eu vou observar então? Aqui, nesse ponto aqui, é o bichinho no seu habitat natural. Porque volume igual a 1 é o ponto de equilíbrio, como disse a informação extra lá pra gente. Se eu tenho aqui nele, nesse ponto natural, e eu tenho aqui, nesse ponto, o ponto 1, a concentração de água do mar do meio, automaticamente eu falo de um protozoário que é marinho. Já defini isso, ele é marinho, porque ele está em equilíbrio no momento em que eu tenho 100% da concentração de água do mar. Acabou, tá? Então, automaticamente, eu já elimino a A, porque está falando de água salobra, eu já elimino a B, porque está falando de água doce, e eu já elimino a D, porque está falando de água doce. Então, eu vou ficar entre a C e a E. Certo? Bem simples isso. O que eu vou ter agora? Eu preciso descobrir se ele tem ou se ele não tem mecanismos de proteção contra a variação da pressão osmótica. Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um meio menos concentrado para esse protozoário. Automaticamente, o que eu vou observar nessa situação? Quanto menor a minha concentração do meio, mais água vai entrar nesse protozoário, buscando o quê? Diluir a concentração interna dele para que a gente tenha uma igualdade e a pressão osmótica, então, entre em equilíbrio. Um protozoário que está nessas condições tende a ter um aumento do seu volume celular. Ponto. Protozoário não, né? Qualquer célula tende a ter o seu aumento de volume celular. Alguns seres vivos possuem mecanismos para poder equilibrar isso, como o vacúolo, que pode controlar aí a entrada e a saída de água. Nesse caso, o que a gente observaria? Quando esse ser vivo possui mecanismos para proteção da pressão osmótica, ele vai resistir até uma certa concentração e depois o volume celular vai se expandir. Então eu teria uma curva, uma linha, né, um processo linear, e depois uma curva ascendente para o volume celular. O que eu observo no meu gráfico? Que eu tenho uma curva ascendente desde o início. Se eu não tenho em nenhum momento uma estabilidade própria para garantir essa proteção, eu automaticamente vou ter essa curva. Significa que nesse caso aqui eu não tenho mecanismos de proteção contra a pressão osmótica. Vamos voltar para as nossas alternativas. Eu fiquei entre a A e a C no momento, a C e a E no momento que eu defini
que esse protozoário é marinho. Então eu vou ter aqui, ó, marinho e possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hiperosmóticos, é marinho e não possui mecanismos de controle osmótico em ambientes hipososmóticos. Outra coisa importante, eu estou diminuindo a pressão, diminuindo a concentração, tá? Isso também é fundamental para eu poder definir essa alternativa, e a alternativa correta é a alternativa E, já que ele não possui mecanismos de proteção, beleza? Então a alternativa E para a questão número 9 da edição 21/22 da FUVEST. A nossa próxima questão é a questão número 10, uma questão de um tema bastante recorrente na FUVEST, no Enem e em outros vestibulares. Eu estou falando de eutrofização. Então vamos dar uma olhadinha. O gráfico mostra linhas de tendência de 5 parâmetros da água, eixo Y, medidos por pesquisadores durante os estágios iniciais do processo de eutrofização de uma lagoa, a partir do momento em que começou a haver aporte de esgoto não tratado e antes de haver a estabilização do sistema. Entretanto, os técnicos da companhia de saneamento notaram que nem todas as tendências mostradas no gráfico estão corretas. Então, olha só para esse gráfico aqui. Eu tenho 5 linhas, certo? 1, 2, 3, 4 e 5 estão devidamente numeradas, mas nem todas elas estão corretas frente ao processo de eutrofização. Então, A1 é a densidade de algas, A2 é a concentração de compostos nitrogenados, A3 é o número de espécies em geral, A4, que a gente pode chamar de biodiversidade, né? A4 é a concentração de oxigênio e A5 a densidade de compositores, tá? E aí ele pergunta aqui pra gente. São corretas apenas as linhas de tendência representadas em 1, 2 e 3, alternativa A, 1, 2, 4, alternativa B, 2, 3, 5, alternativa C, a D, 2, 4, 5, alternativa, né? A alternativa D é 2, 4, 5 e a E, 3, 4 e 5. Vamos dar uma olhadinha no nosso gráfico e vamos analisar linha por linha para a gente poder fazer essa questão. Então, a linha 1 é a densidade de algas. Se eu estou tendo um aumento do esgoto, estou tendo um aumento de material nitrogenado, eu estou tendo multiplicação dessas algas, automaticamente eu aumento a densidade de algas. Aliás, isso é o que caracteriza inicialmente a eutrofização. Então, a 1 está correta. Posso deixar isso claro. 2. Concentração de compostos nitrogenados. É um requisito para que eu aumente a densidade de algas. E eu estou colocando maior esgoto nessa água, esgoto não tratado. É claro, eu estou aumentando a quantidade de compostos nitrogenados nessa água. Está perfeito. A 2 também está correta. 3. Número de espécies em geral. Aí mora um problema. Por quê? Porque essas algas, eu nem estou falando da questão de oxigênio, porque a gente vai tratar daqui a pouco, essas algas, elas costumam produzir toxinas que causam mortandade de diversas espécies. Então, o número de espécies na água cai. Essa curva deveria ser para baixo e não para cima. Então, está errada a 3. 4. Concentração de oxigênio. Existe uma diminuição da concentração de oxigênio por 2 fatores. Primeiro, as algas formam um tapete na superfície da água, não permite que a luz do sol, né, esse tapete não permite que a luz do sol penetre na água e atinja as plantas lá embaixo. Então, a gente tem uma quantidade de oxigênio produzida no ecossistema menor do que a gente tinha anteriormente. Segundo, a gente tem uma grande quantidade de matéria orgânica se depositando, principalmente pela diminuição do número de espécies, pela mortandade, e isso faz com que os decompositores se proliferem, consumindo uma grande quantidade de oxigênio. Então essa curva está para baixo mesmo, é correto, a concentração de oxigênio diminui. A 5, densidade dos decompositores. Mais matéria orgânica, isso até foi algo que a gente discutiu aqui para diminuição da concentração de oxigênio,
mais matéria orgânica, mais ação dos decompositores, essa curva deveria ser para cima. Então está errada. Se a curva 3 fosse a densidade de decompositores e a curva 5 fosse o número de espécies em geral, todas as curvas estariam corretas. Mas o que a gente observou aqui? Que foi feita uma troca entre a 3 e a 5. Por isso elas estão erradas e corretas estão a 1, a 2 e a 4. Sendo assim, a nossa alternativa correta para essa questão, a questão 10 da FUVEST 21-22, é a alternativa B, mais uma questão de eutrofização para a gente botar na conta. Próxima questão, questão 11 dessa prova, mais uma questão de gráfico, tá? Que não é muito difícil, podem ficar certos disso. Vamos lá. O gráfico representa a proporção de células em diferentes fases do ciclo celular nos dois tecidos humanos, 1 e 2, bem como o efeito do tratamento do tecido 2 com uma substância que afeta a divisão celular. Informações importantes, tá? Então o que eu vou ter aqui? Tecido 1, eu tenho uma grande quantidade dessas células em intérfase e uma pequena quantidade dessas células em divisão celular. Então significa que eu tenho nesse tecido uma baixa taxa de mitose, de divisão celular. Tá? É um tecido que se multiplica muito pouco e isso prova porque a grande maioria avassaladora dessas células está em intérfase. Tecido 2, eu tenho uma pequena quantidade de células em intérfase e a grande maioria dessas células em uma etapa qualquer da divisão celular. Significa que esse tecido 2 tem uma alta taxa de mitose, certo? É um tecido que se multiplica muito, ele o tempo inteiro está se multiplicando. E no caso do tecido 2 tratado, eu tenho a estabilização desse processo de mitose na prófase, significa que esse tecido para de se multiplicar, automaticamente ele vai acabar morrendo porque ele está estacionado na prófase, beleza? Então é exatamente isso que eu tenho nesse gráfico. Dado isso, eu vou para as nossas alternativas e para a nossa questão. Deixa eu deixar tudo pronto aqui, assim a gente vê tudo. Os tecidos 1 e 2 e uma aplicação médica do efeito do tratamento são, respectivamente, então vamos dar uma olhadinha aqui. Tecido A, muscular, de fato o tecido muscular, o tecido 1 né, é o muscular, né, na alternativa A, o tecido muscular realmente tem uma taxa de mitose muito baixa mesmo, então corresponde, coerente. O 2, tecido 2, tumoral, tumor se multiplica muito, ele tem uma alta taxa de mitose, também é coerente. E o tecido 2 tratado, o tratamento é por quimioterapia. A quimioterapia afeta a divisão celular, estacionando a divisão celular. Já está aqui na nossa cara. Mas vamos ver as demais para a gente confirmar que é a A, porque a A aqui saiu na frente. B, ósseo. Ósseo tem uma baixa taxa de divisão celular dependendo da fase da vida. Ovariano tem uma taxa baixíssima, porque a gente amadurece apenas um óvulo por mês, né? No caso das mulheres, um óvulo por ciclo. Então a taxa é muito baixa, já não corresponde a nós aqui. Né, e fertilização in vitro. A fertilização tem alta taxa de mitose. Se eu parar em prófase, não vai ter a fertilização. Então não pode ser a B. C, tecido nervoso. Ok, beleza. Certo. Tumoral, certo também, bateu. Né? O nervoso tem baixíssima taxa de mitose, o tumoral tem alta. Ok. E transplante, aí que me pega. Porque transplante, nesse caso, gente, não pode parar na prófase. Eu preciso fazer esse tecido funcionar. Tá? Esse tecido precisa se adaptar ao novo organismo, então não pode ser por conta do transplante. D, epitelial. Epitelial tem grande taxa de divisão celular, já dá errado aqui. Ósseo, isso vai depender da fase, mas geralmente a taxa é mais baixa que o tumoral, tá? E transfusão sanguínea. Bem, eu não tenho mitose na transfusão sanguínea, eu não tenho divisão celular, porque eu estou dando os elementos figurados prontos e eles são formados na medula óssea, então também não faz sentido, não pode ser. Então a D. E a E,
Tumoral, já sabemos que está errado, porque o tumoral tem alta taxa de mitose, aqui a gente tem uma baixa no tecido 1. Nervoso é justamente o contrário, uma baixa taxa, e o gráfico mostra uma alta taxa. E radioterapia teria sentido, mas nesse caso aqui a gente não tem sentido no tecido 1 e no tecido 2, confirmando então que a nossa alternativa correta é a alternativa A. Muscular, tumoral e quimioterapia. Essa é a resposta, então, para essa questão, a questão número 11 da primeira fase da FUVEST de 21-22. Ok? Beleza? Vamos, então, para a questão 12, que está aqui em cima. E agora uma questão de botânica. Vamos lá. Analise o esquema das estruturas XYZ da planta para completar a frase a seguir. Então vamos dar uma olhadinha aqui primeiro na imagem. Vamos já identificar o que é o quê. O X é o vacúolo. O Y é o cloroplasto. E aqui no caso o Z são os estômatos. Beleza? Essa é a identificação dessas estruturas. Feito isso, vamos para a questão. Às 14 horas de um dia ensolarado, em condições hídricas ótimas, a estrutura identificada por 1, que aqui no caso, por 1, encontra-se 2, possibilitando a absorção de água no solo e entrada de gás carbônico, que é utilizado pela estrutura representada por 3 para a realização da fotossíntese. Então vamos lá. Olhando para essa frase aqui, o que nós temos? Às 14 horas de um dia ensolarado em condições hídricas ótimas. Significa que eu não preciso ter fechamento e abertura de estômatos, eu posso deixá-los abertos, eu não preciso fechar para garantir fonte hídrica, para reserva de água. E aí, automaticamente, eu já sei que a estrutura que eu estou falando no 1 são os estômatos, e os estômatos são aqui a estrutura Z, certo? Então, vou ficar aqui entre a A e a B, tá? Como eu tenho grandes fontes hídricas, eu tenho uma boa quantidade hídrica, eu posso deixar aberta e posso realizar a transpiração sem problema nenhum, fazendo com que a capilaridade percorra a planta, faça com que a água seja absorvida na raiz e transpirada lá em cima. Então ela está aberta. Já matei aqui a minha questão e vamos só confirmar porque o Y aqui, para fazer a fotossíntese, tem que ser o cloroplasto, e o Y aqui é o cloroplasto. Questão facinho de botânica, que dá para nós a alternativa A nessa questão, que é a questão 12 da primeira fase da FUVEST 21-22. Essa foi um presentão da botânica para vocês. Vamos agora então para a questão 13 dessa prova, que já está aqui para nós prontinha. O esquema a seguir representa o aparecimento de bactérias mutantes em uma colônia e o resultado de sua exposição a 4 diferentes condições de cultura. Olha só, então eu tenho aqui uma cultura original, certo? A cultura original está aqui para mim. Eu tenho o aparecimento dessas mutações, a mutação X e a mutação Y. E eu tenho 4 condições. A condição 1 que favoreceu apenas a mutação Y. A condição 2, que favoreceu apenas a mutação 2, a condição 1 que favoreceu a mutação X, a condição 2 que favoreceu a mutação Y, a condição 3 que manteve o equilíbrio entre as populações originais de mutação, e a condição 4 que desfavoreceu a mutação X e a mutação Y. Certo? É o que eu tenho aqui. Então vamos dar uma olhadinha nas nossas alternativas e na nossa pergunta. Assinale a alternativa com relação correta entre as mutações e as condições de cultura. Alternativa A. A mutação X inativa os transportadores de glicose e a condição 1 tem esse açúcar como fonte exclusiva de carbono. Tá? Se a gente tem a inativação
desses transportadores na mutação X, e a condição 1 é exatamente ter só esse açúcar, jamais a mutação X cresceria nessa condição, o que dá para nós, então, a alternativa A como uma alternativa errada. B. A mutação X promove melhor eficiência do equilíbrio osmótico e a condição 3 é alta salinidade. Vamos lá. A condição X, a mutação X promove melhor eficiência do equilíbrio osmótico e a condição 3 é alta salinidade. Automaticamente, na condição 3, eu teria um favorecimento da mutação X, que não é o que acontece, eu tenho um equilíbrio populacional. Então, não corresponde à alternativa correta, tá? Eu deveria ter um favorecimento da mutação X para esse meio que tem aí uma maior concentração. Então, tá errada. Alternativa C. A mutação Y confere resistência ao antibiótico penicilina e o meio de cultura da condição 2 tem esse antibiótico. Se eu colocar então a penicilina aqui, todas essas bactérias vão morrer, com exceção das bactérias da mutação Y, que é resistente à penicilina, sobrando apenas bactérias da mutação Y. A alternativa C, então, é a nossa alternativa correta. Vamos já colocar ela aqui. Só para conferência, alternativa D. As mutações X e Y conferem vantagem adaptativa às bactérias na condição 4. Não conferem, pelo contrário, a condição 4 acaba com as mutações X e Y, está errado. A alternativa E, a frequência de novas mutações será maior na condição 4. Não será porque ela não favorece as novas mutações. A mesma coisa da D vale para E também, então a gente confirma nesse caso aqui a alternativa C como alternativa correta dessa questão, a questão 13 da FUVEST 21-22. Vamos agora então para a questão 14 dessa prova, uma questão que não pega só biologia, pega um pouquinho de química também. O quadrinho a seguir mostra uma paródia entre situações cotidianas e descobertas científicas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. No jantar dos cientistas, Mendeleev pôs à mesa e definiu o lugar de cada um. Watson e Crick levaram o prato principal. A gente pode perceber que o prato principal aqui é bem conhecido nosso, né? Fuzile com sopa de letrinhas. Esse foi o prato principal. Thomson serviu a sobremesa. Aí tem a piadinha, né? Pudim de passas? Esse cara nunca ouviu falar em gotas de chocolate? Já dá para saber do que a gente está falando nas três situações, né? Do Mendeleev, do Watson e Crick e do Thomson. Então vamos lá. Quais feitos científicos de Mendeleev, de Watson e Crick e de Thomson estão relacionados ao quadrinho? Gente, sem ver as alternativas, vamos já discutir o que significa isso aqui, tá? O Mendeleev foi o cara que organizou os elementos químicos na tabela periódica. Watson e Crick foram os caras que definiram, que mostraram, que organizaram, que meio que descobriram qual era a estrutura do DNA. E óbvio, o Thomson é responsável por um dos modelos atômicos, que foi o primeiro modelo a considerar os elétrons como partículas de carga negativa, certo? Então o que a gente precisa fazer é organizar isso aqui nas alternativas e achar a alternativa que corresponde à tabela periódica, à estrutura do DNA e a um modelo atômico. Então vamos lá. Mendeleev, proposição de um modelo atômico? Não é. Descoberta da estrutura dos polímeros, que seria para o Watson e Crick, né? Polímeros, o DNA é um polímero, tá certo? Descoberta da radioatividade? Não é. Tá? Assim, estou levando essa estrutura do polímero como algo, assim, forçando a barra para falar que tá certo, mas o DNA não deixa de ser um polímero, tá? B. Organização dos elementos químicos em uma tabela periódica, tá certo para o Mendeleev, né? Descoberta da estrutura do DNA, perfeito. Proposição de um modelo atômico, perfeito também, alternativa B.
Temos aqui Mendeleev, Watson, Crick e Thomson devidamente contemplados. Mas vamos ver as demais. C. Compreensão de uma reatividade dos elementos químicos? Não. Representação simbólica dos elementos? Também não. Descoberta das interações moleculares? Também não. D. Definição da entalpia? Não. Representação simbólica dos elementos? Não. Caracterização e propriedades dos coloides? Também não. E a E. Balanceamento de equações químicas? Não é. Descoberta da pilha? Também não é. E organização dos elementos químicos em uma tabela periódica? Aí o Thomson está levando a do Mendeleev embora, né? Também não é. Confirmamos a alternativa B para essa questão, a questão 14 da FUVEST 21-22. E agora então vamos para a questão 16, que está aqui para nós, tá? Questão 16 dessa prova. A figura sintetiza de forma simplificada a variação da pressão sanguínea, da velocidade de circulação sanguínea e da área total em relação aos diversos tipos de vasos do sistema sanguíneo humano: artérias, arteríolas e capilares, vênulas e veias. Tá? Então a gente tem aqui um gráfico que mostra para nós que nas artérias a pressão é maior, nas arteríolas elas começam a diminuem bem para os capilares e é uma pressão bem pequena nas veias e vênulas, né? A velocidade de circulação do sangue, ela é uma velocidade constante nas artérias e arteríolas, cai nos capilares e volta a ser constante nas vênulas e veias. E a área, né, na área total, ela é pequena nas artérias e arteríolas, aumenta muito nos capilares e depois diminui nas vênulas e veias. É exatamente isso que eu tenho aqui nessa figura, nesse gráfico que é trazido na questão. Com base na figura, é correto afirmar que a velocidade aumenta nas vênulas e o que permite as hemoglobinas descarregarem o O2? Não. Por quê? Porque o descarregamento do O2, a troca gasosa, acontece nos capilares em baixa velocidade. Então está errada a A. B. A pressão sanguínea cai nos capilares, vênulas e veias pela presença de válvulas nesses vasos. Vênulas e veias até têm válvulas, capilares não possuem válvulas, está errado. C. A pressão diminui a partir dos capilares, o que evita acidentes vasculares em vasos menores. A pressão diminui a partir dos capilares, não, ela diminui a partir das arteríolas. Vai diminuindo o calibre das artérias, dos vasos que saem do coração, a pressão vai diminuindo, nos capilares ela já está bem baixa e continua assim nas veias. E as veias são vasos calibrosos. Você pegar a veia cava é um vaso calibroso, então não tem lógica a ser para nós, tá? D. A área aumenta na região dos capilares, o que permite maior eficiência de trocas gasosas. Sim, é claro, é no capilar que ocorre a troca gasosa e eu preciso ter capilares expandidos para várias células, para vários tecidos do corpo, para garantir que todos recebam o seu oxigênio e possam descartar o seu gás carbônico. Alternativa D. Mas para verificar, vamos ver aí, tá? A velocidade é inversamente proporcional à área por conta do batimento sistólico do coração. Não, ela é inversamente proporcional à área, porque a quantidade de sangue presente dentro dos vasos, no caso de artérias, arteríolas, veias e vênulas, é maior do que a quantidade dos capilares. Então se corre mais rápido porque se concentra mais sangue. Fechamos então na alternativa D como alternativa correta, beleza? Essa é a nossa alternativa dessa questão, a questão 16 da prova 21-22 da FUVEST. Então é isso, pessoal. Essas foram as questões da primeira fase da FUVEST do ano passado. Espero que esse vídeo realmente tenha ajudado vocês na preparação para o vestibular.
Lembro também que nós teremos vídeo da segunda fase, não só da FUVEST, como da Unicamp, como da Unesp e todas as outras segundas fases que aparecerem pela frente. Então, fique bem ligado aqui no canal, porque não vai faltar conteúdo para você conseguir sua vaga na universidade, beleza? Antes de eu me despedir, deixo aqui as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, Instagram, Kawaii e TikTok. Deixo também a dica do Articulando Podcast, o nosso podcast aqui do canal que ajuda a melhorar o seu repertório para poder fazer uma redação. E é claro, eu deixo o meu grande e carinhoso beijo a todos e a todas. E até a próxima!